Livro Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Segunda categoria. Casos em que o sujeito percebe seu próprio duplo, conservando plena consciência, autoscopia. Boa parte dos fatos que se enquadram na presente categoria são, indubitavelmente, de origem psicopática, circunstância que não implica devam ser considerados como tais todos os fenômenos em estudo, assim como a existência de visões alucinatórias não exclui a existência de numerosas alucinações verídicas. Estas conclusões parecem mais do que legítimas quando se considera que a realidade da existência dos fenômenos de bilocação subentende e torna teoricamente verossímeis as manifestações iniciais dessa natureza. É fato que existe grande número de visões autoscópicas, ou seja, diz-se do delírio em que o doente vê a sua própria imagem, nas quais tudo concorre para demonstrar a existência de algo de objetivo, projetado no espaço. De qualquer forma, reconheço que todos os fatos, ou quase todos, pertencentes a esta categoria não apresentarão, por si sós, apreciável valor metapsíquico, mas existem outros episódios análogos, de caráter positivamente objetivo, que será impossível separar, em virtude de terem eles sua parte de valor teórico. Isto dito, limitar-me-ei a uma breve enumeração de fatos desse gênero. Caso 3. E, para começar, eis um exemplo de visão de duplo, provavelmente de origem psicopática. Em junho de 1889, entre 8 e 9 horas da noite, estação e hora em que ainda é claro na Escócia, vi chegar a mim uma pessoa que reconheci ser o meu próprio duplo quando ela se aproximou, com a diferença de que o rosto dessa forma sorria, ao contrário do meu. Assim como eu, vestia roupa branca, mas suas mãos pareciam cobertas de alguma coisa escura, como se estivessem calçadas de luvas, o que eu não trazia. Então caminhei pelas ruas do jardim e estendi a mão para a forma, a qual desapareceu instantaneamente. Eu contava 24 anos, gozava de perfeita saúde e não era presa de tristezas nem de preocupações sobre o futuro. Assinado, Senhorita A. B. U. Proceedings of T.S.P.R., volume 10, página 75. Ainda que pareça temerário estabelecer, em um ramo de investigações iniciadas há pouco, um critério de prova para separar os fenômenos presumidos verídicos dos fenômenos alucinatórios, não é possível fazê-lo, apesar de tudo, todas as vezes que se queira empreender um trabalho de desembaraço de materiais brutos e assim marcar o primeiro passo para uma classificação orgânica dos fatos, o que equivale a dizer, para uma compreensão progressiva dos fatos em si. Isto dito, observo que um primeiro critério a empregar, com este fim, poderá ser estabelecido sobre uma base comum aos casos mais notáveis de desdobramento em estado de vigília. Consistiria em que o sujeito tenha ao mesmo tempo consciência de estar submetido a uma diminuição de suas forças vitais, quer sob a forma de uma súbita sensação de torpor e de frio, quer pela invasão de uma sonolência irresistível, quer ainda pela sensação de uma espécie de vácuo interior, quase sempre localizado no cérebro, e assim por diante, sensações todas que confirmariam, em certo sentido, a existência de algo vital que efetivamente saiu do organismo. Aplicando, pois, esse critério ao exemplo citado, em que a percipiente vislumbra o seu próprio duplo, ainda que se ache em condições fisiológicas normais, concluir-se-ia que se trata, em tais circunstâncias, de pura alucinação psicopática. Ao contrário, no caso que se segue, encontram-se as sensações subjetivas que vimos de falar. Está resumido, nestes termos, na Crítica das Alucinações, publicada pela Society for Psychical Research. Caso 4. Eis o caso a que me referi acima. Em outra circunstância, a percipiente senhorita I. B., então criança,
viu aparecer seu próprio duplo, sentado ao seu lado. O fenômeno se repetiu diversas vezes e em cada uma a forma aparecia sentada perto dela, reproduzindo, ao mesmo tempo, os movimentos que fazia. Essa visão era sempre precedida de uma sensação de extremo torpor. O caso se renovava durante os períodos em que estava seriamente indisposta. Proceedings of T.S.P.R., volume 10, página 199. Aqui estão reunidas as sensações de frio e o estado de lassidão profunda, consecutivas a toda visão de duplo, o que justificaria a conclusão de exteriorização provável de algo de vital fora dos limites do corpo. Apresso-me, todavia, a observar a este propósito que salientar, como faço, a importância teórica de tais sensações subjetivas em relação aos presumidos fenômenos de desdobramento não significa que eu os considere como um critério suficiente para estabelecer a existência do fenômeno, mas apenas como uma condição necessária para estabelecer esta conclusão cada vez que se verifica, ao mesmo tempo, outras circunstâncias de fato tendentes a tornar provável o desdobramento. A título de segundo critério de prova, assinalarei esta outra circunstância de fato o que, quando muito, no momento em que o percipiente vê seu próprio duplo, ele se acha sob condições de anestesia e analgesia parciais ou totais, circunstância que, neste caso, implicaria a existência provável do fenômeno correspondente de exteriorização da sensibilidade, portanto, a possibilidade da formação real de um fantasma ódico no qual se teria concentrado a sensibilidade, possibilidade que já não se pode esquecer depois das famosas experiências do Coronel de Rochas, do Dr. Luiz, do Dr. Joire e do Dr. D'Urville. O Dr. Solier costumava encontrar, de modo preciso, a existência da anestesia nos processos do fenômeno de otoscopia. Caso 5. Eis os fatos por ele narrados. Trata-se de uma mulher de 28 anos, morfinômana de altas doses. No momento da privação da droga, apresentou ela, como acontece frequentemente, fenômenos histeriformes, ou seja, semelhante à histeria, que nunca teve antes. No dia seguinte, à noite, parecia adormecer, mas na realidade se achava em estado ligeiramente cataléptico, como se pôde verificar quando era modificada a posição dos membros. Repentinamente lamenta-se ela e faz o gesto de repelir alguém. E então conta que tem a seu lado uma pessoa que é absolutamente igual a ela, que está deitada a seu lado, sendo ela obrigada a afastar-se para lhe dar lugar. É aborrecido, diz ela, ter essa forma ao lado. Ao fim de alguns minutos desta cena, tendo abertos os olhos e parecendo desperta, tive a ideia, verificando que continuava insensível, de lhe soprar nos olhos, ordenando-lhe energicamente, que despertasse. Ela se sobressalta, olha-me e apenas parece ver-me. Olá! Bom dia, estava aí. Disse-me ela. E muito menos senti o seu duplo, a seu lado. Então insisto, fecho-lhe os olhos e de novo sopro neles, ordenando-lhe que acorde. Ela estira os membros e o corpo, boceja e tem o olhar bem mais claro. Ainda vê o seu duplo, mas não vê os seus braços e nem os seus pés. Ora, verifico que ela começa a recuperar a sensibilidade dos braços e das pernas e que agora sente quando a belisco, mas o tronco e a cabeça ainda estão anestesiados. Na manhã seguinte, em seguida uma crise de contrações, faço-a despertar, isto é, recuperar mais a sua sensibilidade. Esta reaparece nos membros e na maior parte do tronco, só permanecendo insensíveis a parte superior do peito e a cabeça. Assim, ela quase não vê seu duplo, que se acha em estado vaporoso e plana acima dela. 2 dias depois, voltou completamente à sensibilidade, mesmo na cabeça, depois do que jamais se reproduziu alucinação.
Dr. Solier, Bulletin de l'Institut General Psychologique, 1902, página 48. Segundo Dr. Solier, as circunstâncias indicadas demonstrariam, à sociedade, que os fenômenos de autoscopia, ou seja, diz-se do delírio em que o doente vê a sua própria imagem, não são mais que concretizações alucinatórias causadas por perturbações de ordem sinestésica, quer dizer, desse conjunto de sensações vagas que levam à noção da existência pessoal. A meu ver, pelo contrário, as circunstâncias acima descritas só provam, à sociedade, uma coisa: a correspondência perfeita, matemática, existente entre os fenômenos de autoscopia e as perturbações da sinestesia. De modo algum daí resulta que os primeiros não sejam senão concretizações alucinatórias, determinadas pelo segundo. Para resolver o caso, preciso seria que o dito doutor tratasse de se certificar se acaso a anestesia da paciente não correspondia ao fenômeno de exteriorização da sensibilidade localizada no ponto em que ela via seu próprio duplo. Nesse caso, a hipótese por ele proposta se teria revelado insuficiente para explicar a razão dos fatos, visto que as desordens sinestésicas, em vez de serem a causa efetiva do fenômeno de alucinação autoscópica, se teriam reduzido a sintomas atestando a existência de algo de objetivo nos fenômenos de autoscopia. Caso 6. Neste novo caso é, ao contrário, o próprio sujeito o que, percebendo seu duplo à distância, verifica que a sensibilidade periférica se transferiu para o duplo. O caso foi narrado pelo Dr. Lemaitre e extraído do citado volume de Delany, página 388. Certo colegial, que chamaremos Boru, inteligente, livre de qualquer nevrose, bem como a respectiva família, aconteceu ter, aos 18 anos e quando se preparava para o exame de literatura francesa, um caso de autoscopia de admirável nitidez. Ocorreu ele na tarde de 22 de janeiro de 1901, no momento em que o jovem fazia o paralelo entre os caracteres de duas peças cornelianas, Polieucta e Ocide. E eis como relatou o caso. Eu estava bastante atarefado, em traje caseiro, quando, em meio da análise de uma cena do Cid, tive necessidade de uma informação. Levantei-me e fui ao aposento próximo buscar o volume de que necessitava. Como se deu o fato? Sempre preocupado com esse mínimo detalhe, achei-me no umbral da porta do meu quarto e ao lado da cabeceira do meu leito, com um livro na mão e a outra segurando a maçaneta da porta. Estava nessa posição, quando de repente me vi em traje caseiro a escrever, na minha mesa, a frase em que pensava e criava mentalmente. Não sei quanto tempo isso durou, mas nenhum detalhe faltava nessa visão, nem o lampião com a sua faixa verde, nem a pequena biblioteca acima da minha cabeça, nem os cadernos, nem o tinteiro, etc. Coisa curiosa. Tinha consciência perfeita de estar em pé diante da porta e sentia o frio metálico da maçaneta que eu segurava, mas, ao mesmo tempo, experimentava a sensação de estar sentado na cadeira e de exercer, com os meus dedos, a pressão necessária para escrever. Eu via um Boru sentado, melhor ainda, eu via e lia a frase que ele escrevia e contudo ele estava distante 2 a 3 metros da porta. Depois fui à mesa e nada mais subsistiu dessa duplicata. Boru 1 e 2 talvez se fundiram em um só. Os casos de dupla consciência, análogos a este, são teoricamente importantes, porque servem para provar, baseado em fatos, que os fenômenos de autoscopia representam efetivamente uma fase inicial dos fenômenos de bilocação, nos quais a consciência já não é bipartida, mas integralmente transferida, com a inteligência e as faculdades sensoriais supranormais, para o corpo etéreo exteriorizado, enquanto que o corpo somático está estendido em condições de sono sonambúlico profundo ou em catalepsia. No caso citado,
A consciência do sujeito permanece e reside no organismo corporal, enquanto que a sensibilidade parece ter emigrado para o fantasma. No caso que se segue, o fenômeno de dupla consciência se repete com maior precisão e se evidencia um dos mais probantes do nosso ponto de vista. Com efeito, neste caso a pessoa tem plena consciência de se achar sentado em seu próprio lugar, ao mesmo tempo em que, simultaneamente, sente-se existir também no fantasma exteriorizado, donde vê seu próprio corpo estendido inerte sobre o divã, do que resulta poder ser considerado este último episódio como um exemplo de transição, graças ao qual se assiste a um dos fenômenos de autoscopia, os quais se infiltram e se confundem com os de bilocação, nos quais a consciência da pessoa está integralmente transferida para o fantasma, casos que serão examinados na categoria seguinte. Observo, finalmente, que o fato que passo a relatar é análogo ao precedente por uma curiosa coincidência. Trata-se de outro estudante que, preparando-se para os seus exames, passa, por sua vez, pelo fenômeno de autoscopia. Dir-se-ia que o esforço intelectual favorece o desdobramento fluídico. Caso 7. Tiro do jornal OFT-SPR, 1894, página 287. O Dr. C.E. Simons conta que, em janeiro de 1890, aos 25 anos de idade, quando estudava medicina, aconteceu-lhe certo dia passar por um fenômeno estranho, e isso quando, com outros colegas, se preparava para os exames na faculdade. Escreve ele. Achava-me na situação de alguém presa de um pesadelo. Sentia-me incapaz de mover-me em uma ou outra direção e experimentava a sensação de estar ligado de pés e mãos. Somente podia mover os olhos para todos os lados, mas não conseguia abrir ou fechar as pálpebras. Tinha plena consciência do que ocorria em meu derredor. Via as horas, 3h49 da tarde, olhava o caderno em que escrevia o meu amigo H, observando que tomava notas do tratado de matemática médica. Permaneci assim por 3 minutos, contados no relógio à minha frente. Durante esse tempo, tive a sensação de uma força desconhecida que paralisava os meus movimentos, e essa força parecia concentrar-se atrás de mim, à distância de 1 metro pouco mais ou menos, ao nível dos meus ombros. Quando me perguntava se estaria acordado ou não, de repente tive a consciência de me dividir em 2 seres distintos, e foi a força em apreço que produziu o fenômeno. Um dos 2 seres jazia inerte sobre o divã, o outro estava livre e se deslocava num círculo restrito, donde podia, à vontade, contemplar o segundo. Entre ambos existia uma força elástica que impedia o rompimento do laço que os unia. À vontade podia obter que o ser, diante de mim, se estendesse no chão ou circulasse no quarto, a pouca distância do outro. Quando a distância entre ambos atingia certo limite, a força elástica que os unia se estirava. Além desse limite, que agia entre os 2 seres, nenhum esforço de vontade de minha pessoa conseguia distanciar mais o ser fluídico e, atingido o limite, eu experimentava forte sensação de resistência nos 2 corpos. Esse fenômeno de desdobramento durou mais de 5 minutos. Em seguida pareceu começar a fusão dos 2 seres, a qual eu resistia, percebendo poder impedi-lo à vontade. Finalmente, por curiosidade, para saber o que poderia acontecer, deixei efetuar-se a união, que foi rápida, sem incidentes. De novo tentei então provocar a separação, mas a mesma força que, a princípio, havia paralisado os meus movimentos, agora me impedia de repetir o desdobramento. Nenhuma sensação tive ao despertar. As condições em que me achava dissiparam-se simplesmente, pouco a pouco.
Convém notar que, no período de desdobramento, jamais cessei de me interrogar sobre o que me estava acontecendo, cuidando em observar o que se passava em volta de mim, com o propósito de verificar, em tempo útil, se as observações feitas correspondiam à verdade, e tudo se confirmou minuciosamente exato. Exerço a profissão de médico há muitos anos e, por toda parte, sempre investiguei para descobrir se outros haviam passado por fenômenos análogos ao meu, mas não obtive resultado algum. É por isto que me decidi comunicar este caso à Society for Psychical Research. Assinado, Dr. C. E. Simons. Tendo comentado o caso precedente para realçar-lhe a importância teórica, bem pouca coisa me resta assinalar, exceto a circunstância interessante da pessoa que teve a sensação, bem rara nos casos de bilocação, da existência de uma forma elástica que ligava o corpo etéreo ao corpo carnal. Em termos metapsíquicos, dever-se-ia dizer que se tratava do cordão fluídico, que indissoluvelmente une o fantasma exteriorizado ao corpo somático, visto que a ruptura desse cordão de circulação vital entre o fantasma ódico e o corpo inanimado determinaria a morte fulminante da pessoa desdobrada. Termino como principiei. Não há dúvida alguma de que, no grupo de fenômenos de autoscopia, frequentemente se enxertem casos de visões, aparentemente análogos, de origem psicopática, o que, todavia, não autoriza a classificar toda a fenomenologia do gênero no grupo das alucinações propriamente ditas. As hipóteses formuladas, neste sentido, pelo Dr. Solier, podem ser consideradas satisfatórias, julgadas cientificamente legítimas ao tempo em que não existiam as investigações científicas. Hoje, não. As magníficas experiências de exteriorização da sensibilidade com a formação imediata de um fantasma ódico perceptível pelas pessoas imersas em sono sonambúlico e verificáveis por meio de provas engenhosas, notadamente a que consiste na introdução de reativos químicos em solução, no lugar em que a pessoa percebe o seu próprio corpo exteriorizado, demonstram a existência de algo de objetivo em tal ponto. E se assim é para as provas de autoscopia experimental, nada se opõe a que o mesmo aconteça nos casos de autoscopia espontânea. Sem contar que a existência dos fenômenos de bilocação com fantasma exteriorizado consciente, inteligente, dotado de faculdades sensoriais supranormais, concorre para reforçar a tese sustentada, visto que tais fenômenos nos forçam a inferir que os casos de autoscopia representam a fase inicial dos casos de bilocação. Isto dito, em homenagem à pesquisa da verdade pela verdade, e nada mais, porquanto os fenômenos de bilocação não precisam, para serem confirmados, dos de autoscopia. Contrariamente, foram as investigações sobre os casos de bilocação que obrigaram a mudar de opinião sobre a verdadeira natureza de uma parte dos fenômenos de autoscopia.